Chucrute FC é um podcast em parceria com o Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, dessa vez para comentar sobre as competições europeias e o excelente desempenho das equipes alemãs na fase de grupo, tanto da Champions League quanto da Europa League. Tivemos 100% de aproveitamento. Todos os times que participaram da fase de grupos avançaram para o mata-mata, algo que na Champions League não acontecia desde a temporada 2014-2015, quando Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund, Bayern de Munique e Schalke 04 avançaram para as oitavas de final. Só que naquela oportunidade só o Bayern de Munique foi além. O Bayern de Munique caiu apenas nas semifinais daquela edição. Esperamos que a Alemanha esteja melhor representada, esteja mais representada nas quartas de final desta temporada. Entre os times que se classificaram para as competições europeias nesta temporada, o único que decepcionou foi o Wolfsburg, mas o Wolfsburg caiu lá atrás, ainda na fase preliminar, ainda antes da fase de grupos da Liga Europa. Nessa edição, nesse episódio do Chucrute, nós vamos falar, claro, da sexta rodada da Champions League, da Liga Europa, mas vamos fazer um panorama, vamos trazer um resumo do que de melhor aconteceu na fase de grupos como um todo, para a gente avaliar o que de melhor e o que de pior aconteceu para cada uma das equipes. E para me ajudar nessa tarefa, eu tenho, como de costume, dois integrantes do Chucrute FC. Primeiramente, duas boas-vindas a Vinícius Dutra. Tudo bem com você, Vinícius? Seja muito bem-vindo. Olá, Guilherme. Olá a todos. É um prazer muito falar sobre esse desempenho alemão nas competições europeias, que tem sido gradual, né, a melhora depois de uma segunda parte de década bem ruim, né? Ano passado foi bom e esse ano tem sido bem melhor, né? Porque na Champions todos passaram e na Europa League apenas um que não. E ainda assim tem a desculpa de que foi muito lá no início, sem pré-temporada. Então, vamos aí falar sobre esse excelente desempenho alemão nas competições europeias. Desempenho que ajuda, inclusive, naquele tal coeficiente da UEFA. A Alemanha vai chegando cada vez mais próxima da Itália na briga pela terceira posição. Inglaterra e Espanha estão soberanas nas duas primeiras colocações, mas existe ali uma briga entre Itália e Alemanha, que não muda muito na questão de número de vagas, mas não deixa de ser uma competição interessante, não é mesmo, Vitor Ravetti? Seja muito bem-vindo. Moin, moin, alô, servos. Estou aí no podcast de meio de semana, o que não é normal, isso porque estou de merecidas férias amanhã na sexta-feira, né? Estamos gravando na quinta. Mando desde já os meus abraços gelados. Abraços gelados não porque não quero acalentar todos que estão ouvindo, mas porque está um frio desgraçado. Temperatura chegando próxima aí dos 0 grau, e a gente que tem que conviver com isso ainda, mais no frio que não é nada perto do que é a pandemia, né? E sobre esse excelente desempenho dos alemães, a primeira coisa, muito, muito feliz com isso, né? A gente que torce pelos alemães em competições europeias acaba se alegrando. E como é que é, Guilherme? 2014 teve um time chamado Schalke 04 que jogou Champions League e chegou nas oitavas de final. Exatamente. Isso mesmo? Pô, mas eu olha pego só, a tabela hoje da Bundesliga e tem um tal de Schalke 04 na lanterna. Você tá falando do mesmo time ou não? Olha só, não precisa nem muito longe, porque há 2 anos o Schalke estava nas oitavas também, o que é mais impressionante ainda. E tomou uma piaba do City naquela ocasião. Exatamente. Né? Exatamente. E aqui em Lauro de Freitas, Vitor, cidade vizinha a Salvador, 27 graus, 8 da noite, mandando um abraço para você. Mas em 2014 também tomou uma porrada do Real Madrid, né? Não vamos esquecer também disso.
É verdade, mas bem lembrado. Mas eu até estava conferindo os resultados. Daquela vez foi quando o Schalke fez o Real Madrid passar sufoco lá no Bernabéu. Não. Eles se enfrentaram 2 vezes, em 2 anos seguidos. E aí em 2015 foi difícil. Foi 4-3. Mas no ano anterior, que foi no ano da 10ª, o Real Madrid, inclusive, só enfrentou alemães, né? Naquela campanha, tirando o Atlético na final. E nas oitavas, pegou o Schalke e foi um passeio até. É que no ano seguinte que teve esse sufoco mesmo no Bernabéu, que o Schalke quase consegue uma virada épica diante do Real Madrid. Bom, Real Outros Madrid tempos. outros tempos. Real Madrid, que por acaso também é o nosso tema aqui nesse início de edição do Chucrute FC. Antes de mais nada, quero agradecer a todos que nos acompanham, a todos os ouvintes do Chucrute FC, além, é claro, dos nossos parceiros do Alemanha FC, do Futebol BR. Vocês podem estrear, mas vamos falar de Real Madrid nesse início, porque o Real Madrid foi o adversário do Borussia Mönchengladbach. Gladbach, que foi o time que mais sofreu, que viveu o drama mais intenso nessa última rodada da fase de grupos da Champions League, pelo menos entre os times da Bundesliga, e acho que entre todos da Champions League, porque a equipe do Marco Rose não jogou nada lá em Madrid, sofreu 2-0, o placar poderia ter sido muito pior se não fosse pela grande atuação de Jan Sommer, mas no final do jogo, na verdade, depois do apito final, todos olhando para tablets, para celulares, acompanhando o final dramático de Inter de Milão e Shakhtar Donetsk, e graças ao 0-0 que aconteceu lá em San Siro, o Borussia Mönchengladbach acabou ficando com a segunda posição do seu grupo na Champions League. O Real Madrid se classificou na primeira colocação. E, Vitor, no início da fase de grupos, parecia que faltava sorte para o Gladbach, né? A gente teve aqueles jogos contra Inter de Milão e Real Madrid, em que o Gladbach cedeu o empate ali nos instantes finais, só que aí nessa sexta rodada a sorte sobrou. Mesmo jogando muito mal lá na Espanha, o Gladbach ainda assim saiu classificado para as oitavas de final. Eu acho que esse jogo contra o Real Madrid e esse da sexta rodada foi o pior jogo do Gladbach, acho que não só na Champions League, como acho que dá para incluir a temporada toda, né? Tô tentando lembrar algum jogo de Bundesliga aqui que a gente acompanha que o Gladbach jogou mal assim, e eu não tô conseguindo encontrar. Tudo bem que o Real Madrid é um adversário bem mais qualificado do que a maioria dos adversários que o Gladbach pegou na Bundesliga, mas mesmo assim, um time que precisava do resultado, né? Precisava do empate, porque era muito improvável que Inter e Shakhtar empatassem, o que acabou acontecendo, mas mesmo assim era improvável, e o Gladbach entrou passivo demais. A impressão que eu tive é que o Gladbach entrou com medo do Real Madrid demais, né? Perdeu a chance de repente já conseguir uma classificação com o Inter na rodada anterior e acabou jogando muito mal, né? O Vinícius, que acompanha a La Liga com mais atenção do que a gente, pode até falar melhor sobre essa superioridade do Real Madrid, mesmo num momento ruim da equipe merengue, mas é algo inaceitável. Agora sim, quando a gente olha a Champions League do Gladbach, ela foi incrível. Assim, para começar, ninguém acreditava que o Gladbach conseguiria se classificar, né? Essa é a primeira coisa. E aí, nos 2 primeiros jogos, teve aqueles, eu não vou nem chamar de problemas, né? Mas aquelas fatalidades de tomar gols nos acréscimos em ambos, contra o Inter e contra o Real Madrid. Mesmo assim, se você chegasse para um torcedor do Gladbach e falasse, olha só, nos 2 primeiros jogos você vai ter 2 empates contra Inter e Real Madrid, você topa? Ele ia dizer, com certeza. O problema é que as circunstâncias acabaram não sendo tão favoráveis diante dos gols no final, e mesmo assim passou por cima de quem tinha que passar, né? Que era o time mais fraco, que era o Shakhtar. E ainda contou com o Shakhtar roubando ponto dos adversários, né? Do próprio Inter, da Inter de Milão e do Real Madrid. O Gladbach, assim, eu acho que dos times da Bundesliga, que a gente ainda vai falar, e a tabela mostra isso, é o time que conseguiu menos aliar esse bom desempenho na Champions League com um bom desempenho também, não digo nem desempenho, mas bons resultados na Bundesliga, né? Talvez até por ter um elenco não tão vasto quanto Bayern, Leipzig e Borussia Dortmund. Mas tá aí, conseguiu essa vaga nas oitavas de final, o que para um time como o Gladbach é sensacional, né?
Só para concluir, acho que o torcedor do Gladbach vai sentir muita saudade desse momento em que eles contam com jogadores do naipe de Thuram, de Neuhaus, de Plea, jogadores que eu acho que em algum momento vão deixar os potros e vão deixar saudades. Sim, ainda mais considerando isso, circulou bastante nas redes sociais ontem, que há 9 anos o Gladbach estava brigando para não ser rebaixado contra o Bochum no playoff contra o rebaixamento, se salvando graças a gol no finalzinho da partida de ida, contando também com um gol de Marco Reus na partida de volta, em um time treinado por Lucien Favre. E Vinícius, não sei se você concorda, mas na minha opinião o Gladbach foi um time que mostrou duas caras bem diferentes ao longo dessa fase de grupos, o que era de certa forma até esperado, né? Contra o Shakhtar Donetsk, um time agressivo que conseguia sair bem para o ataque, usando muito a sua qualidade no passe dos seus jogadores de meio e de ataque, Plea, Neuhaus, Thuram aparecendo muito bem para atacar e marcar gols contra o Shakhtar Donetsk. Já contra a Inter de Milão e Real Madrid foi um time muito mais defensivo que precisou suportar bem a pressão dos adversários e que no final das contas acabou arrancando empates nas primeiras rodadas que foram fundamentais para essa classificação. Eu concordo. Eu acho que até os 2 jogos contra o Real Madrid foram jogos bem ruins que o Gladbach fez. O time começou fazendo, inclusive, naquele jogo da ida 2-0, mas não era um jogo para o Gladbach estar fazendo 2-0. E uma coisa que, quando o Gladbach conseguiu a classificação para a Champions na temporada passada, e que eu tinha uma grande preocupação, era justamente com o miolo da zaga. Eu acho que individualmente não é um miolo de zaga para jogar na Champions. Tanto o Ginter quanto o Elvedi, ou o Jansky também, que jogou o jogo da rodada passada contra a Inter, eles para mim não são zagueiros de nível Champions League, até mesmo para times menores. E eu acho que inclusive isso foi o grande problema do time na hora de defender pontos, né? Sobretudo ali no jogo contra a Inter, nos 2 primeiros, nos 2 primeiros jogos, e tipo, os gols contra o Real Madrid ontem, eles são a prova disso. Ficou bem evidente, né, a incapacidade do Gladbach em cenário europeu de defender a área, porque o Real Madrid é um time muito simples na hora de atacar, e que é ou seja, é um time que busca muitos cruzamentos, e os cruzamentos eles entraram muito fáceis no jogo de ontem, né? Tanto que as 2 primeiras finalizações do Real Madrid foram os 2 gols. Assim, uma coisa também que o Gladbach acabou sendo punido, né? O Vitor chegou a falar lá no início que foi a pior partida do Gladbach, né? Que entrou com medo, e isso é uma coisa que o Gladbach ele correu o risco, porque o Real Madrid do Zidane, ele é um time que, quando está com as costas na parede, é quando ele geralmente entrega as melhores atuações. Foi sempre assim na primeira passagem e nessa segunda. O Real Madrid contra a Inter, né? Ele não tinha vencido ninguém do grupo, mas venceu o mais forte, teoricamente, né? A Inter, os 2 jogos anteriores sem ser o de ontem. Isso mostra como que o time funciona, ou seja, ele só funciona quando ele está com as cordas na parede, com as costas na parede, e foi o que aconteceu com o Gladbach. A gente lá no Futuri, a gente chegou a gravar essa semana os problemas do Real Madrid, e a gente citou em um determinado momento que, assim, isso foi na segunda-feira que a gente gravou, e a gente citou: eu não me surpreenderia em nada de o Real Madrid chegar na quarta e fazer o melhor jogo da temporada, porque é assim que o time funciona, e foi assim que foi, sabe? Porque o Gladbach, ao não vencer a Inter no jogo passado, e eu sei que é uma coisa muito difícil de confirmar o match point, ele tomou para si o risco de enfrentar o pior Real Madrid possível, que foi o que aconteceu, e acabou tendo muita sorte. Ao mesmo tempo, eu fico feliz com a sorte, porque neste grupo, onde o Shakhtar goleia o Real Madrid, mas o Real Madrid não consegue vencer quase nenhum outro adversário, a não ser a própria Inter, que não consegue vencer praticamente de ninguém, o Gladbach, para mim, no meio desse bolo todo, foi o mais próximo de ser regular, pelo menos nas atuações.
Então eu acho que fico muito feliz com a classificação. O Neuhaus está fazendo uma grande temporada individualmente. Enfim, é um time bastante legal de se ver jogar. Eu acho que só tem um problema realmente do miolo de zaga, que é muito ruim assim para nível europeu. Eu acho que a classificação acaba sendo merecida por isso, sabe? Porque se a gente compara todos os times ali, eu acho que foi o único time que chegou mais próximo de uma regularidade assim, aceitável. Então acho que a classificação para mim ficou bem cabida para o Mönchengladbach. E o cenário ideal para o Gladbach seria de fato a classificação na quinta rodada, naquele jogo contra a Inter. Porque mesmo sem Santiago Bernabéu, mesmo sem torcida, se tem um cenário que qualquer time na Europa quer evitar em uma Champions League, é fazer um jogo decisivo na Espanha contra o Real Madrid. O Gladbach enfrentou esse cenário, viu o Real Madrid fazer uma grande atuação e precisou contar com a sorte lá em Milão para sair classificado. E concordo com esse ponto que o Vinícius apontou sobre o miolo da zaga, né? A gente viu como o Gladbach sofreu com o Lukaku, sofreu demais contra esse atacante belga. Tudo bem que sofrer contra o Lukaku é algo que a maioria dos times no mundo vai passar quando enfrenta a Inter de Milão, mas não deixa de ser preocupante. E o Benzema, nesse jogo da sexta rodada, também mostrou ser letal contra o Gladbach, marcando os 2 gols e também recuando, recebendo a bola nas entrelinhas, como ele adora fazer, e fazendo o jogo do Real Madrid circular. Dentro da máquina do Real Madrid, ele é uma peça muito importante e estava funcionando muito bem nesse jogo da sexta rodada, assim como outros, né? Assim como outros jogadores do Real Madrid que também foram excelentes. E o que preocupa agora o Marco Rose, o que deve estar preocupando o treinador do Gladbach, é que não deve vir nenhum Shakhtar Donetsk pelo caminho nas oitavas de final. Pelo contrário, segundo o Mr. Chip, a maior probabilidade para o Gladbach no sorteio das oitavas de final é cair contra a Juventus, adversário dificílimo. Aliás, não importa quem venha desse pote 1, vai ser um adversário bem difícil do Gladbach, que novamente vai precisar se superar para conseguir ir além nessa Champions League. De qualquer forma, a história escrita nessa fase de grupos já é bem legal da equipe do Gladbach. Bom, passando agora para o Leipzig, a equipe treinada por Julian Nagelsmann, assim como o Gladbach, conseguiu bater no adversário mais acessível do seu grupo, venceu as duas contra o Istanbul Başakşehir, Vinícius, mas, na minha opinião, lidou melhor contra os times mais ricos do grupo, contra PSG, Manchester United, e mostrou isso nessa sexta rodada ao vencer o Manchester United, vencendo a equipe de Ole Gunnar Solskjaer em um jogo que era fundamental, era vencer ou vencer para a equipe do Leipzig, e eles saíram com uma vitória enorme dentro da Red Bull Arena, lá em Leipzig, uma vitória que inclusive dá confiança para a equipe, quem sabe repetir a dose nas oitavas de final e conseguir bater de frente contra outro gigante. Sim, eu gostei muito da atuação no primeiro tempo do Leipzig. Para mim, inclusive o 3-2 ele é meio enganoso, porque não reflete a superioridade que foi o primeiro tempo, falando especificamente do jogo contra o Manchester United. E eu acho, inclusive, que novamente a gente viu um Julian Nagelsmann planejando muito bem a partida. Sabe, ele identificou muito bem o ponto fraco do United e castigou, sabe, aquela primeira hora foi assim, uma meia hora para certamente o RB Leipzig fazer uns 4-0, sabe, e curiosamente sempre com a mesma jogada, que era o Sabitzer, né, recebendo ali meio um pouco por dentro e buscando as inversões para o lado esquerdo, né, do lado ali nas projeções do Angelinho, que foi um jogador que causou muitos problemas para o Wan-Bissaka, e os 2 primeiros gols são muito parecidos, né? Sim. O 1-0 e o 2-0 são idênticos, e ainda assim o Forsberg, lá pelo minuto 16, ele perde uma ocasião claríssima também num lance idêntico, né? Que é o Haidar até que abre, mas aí o Angelinho cruza na área e o Forsberg acaba perdendo. E o time faz depois lá no segundo tempo 3-0, e aí realmente no segundo tempo eu acho que muito mais por
por marteladas, né? O United vai fazendo uns gols ali. O Konaté foi bem mal no primeiro gol, né? O de pênalti. E aí depois o time passou um susto que não deveria ter sofrido, eu acho, se tivesse marcado os gols lá no primeiro tempo. Mas é uma classificação, para mim, muito merecida. Eu acho que se o United passasse, seria uma injustiça muito grande, porque o Manchester United não é um time na melhor definição da palavra, ao contrário do Leipzig, sabe? O Leipzig é um time que perdeu o Timo Werner, não trouxe um cara claramente à altura, mas ainda assim segue sendo um time, sabe? É um time muito bem treinado, veio de uma partida muito boa contra o Bayern de Munique no final de semana, e eu acho que assim é um time que dá para ver que é muito bem treinado, ao contrário do United, e eu acho que meio que se repete com o que eu falei do Gladbach, sabe? Num grupo também meio estranho, onde, sabe, tipo, o United vence o PSG, mas não consegue vencer o time do Istambul, sabe, tipo, e aí consegue fazer um 5-0 aleatório no Leipzig, onde o Leipzig até estava sem zagueiros, né, só jogou só com o Upamecano. Eu acho que o Leipzig, na comparação com o United, era mais regular e eu acho que merecia mais a classificação. Acabou sofrendo um susto no final, mas, enfim, fez uma partidaça no primeiro tempo, onde deveria ter goleado o United, mas, novamente, o United é um time que tem uns resultados meio mentirosos, assim, e como foi o caso de ontem, mas a classificação está muito merecida para o Nagelsmann, que novamente vai conseguindo grandes feitos no time do leste. Sim, impressionante mesmo. Segunda temporada seguida que o Nagelsmann faz um bom trabalho na Champions League. E reforçando, Vitor, é realmente encorajador para a equipe do Leipzig ver como ela lida bem com essas situações de enfrentar times de mais camisa, de mais dinheiro, de mais investimento, porque vencer o Manchester United nessa condição não era uma tarefa fácil, assim como há poucas semanas a gente viu o Leipzig fazer o PSG passar sufoco por muito pouco. O Leipzig não tirou pontos do PSG lá no Parque dos Príncipes. E acho que mesmo enfrentando um time do pote 1, mesmo enfrentando nas oitavas de final uma equipe que foi campeã do seu grupo nessa Champions League, eu acho que o Nagelsmann, acho que o Leipzig vai ser visto como um adversário à altura e com um bom potencial para avançar para as quartas de final, graças também às grandes atuações de Angelinho, que o Vinícius já destacou, e que é um dos grandes destaques dessa primeira fase da Champions League como um todo, 3 gols e 3 assistências para o espanhol. Cara, o que o Angelinho vem fazendo é realmente incrível, né? Acho que o Guardiola vai querer a volta dele para ele brilhar lá no Manchester City. O que mais me impressiona é que, assim, quando o Leipzig joga com 3 zagueiros, ele atua como um ala e atua muito bem, mas mesmo nesse esquema que o Nagelsmann vem adotando, ao menos nos últimos jogos, né, com uma linha de 4, o Angelinho ele consegue recompor bem a defesa, ele não costuma deixar muito espaço, e ele sabe o momento certo de ir para o ataque para, de certa maneira, até surpreender a defesa adversária, chegando na área para finalizar, ou mesmo dando cruzamentos precisos, como foi contra o Bayern de Munique na cabeça do Forsberg na Bundesliga. Agora, sobre isso que você falou do Leipzig crescer e conseguir fazer os times grandes passarem sufoco, é uma dicotomia muito grande em relação à Bundesliga, né? Porque vale dizer que, se você pegar a temporada passada e essa, quando o Leipzig enfrentou os 5 primeiros colocados da Bundesliga passada, né, mas eu já incluo também esses 5 primeiros já nessa temporada, né, ou seja, o Bayern de Munique, o Dortmund, o Gladbach e o Leverkusen, foi uma vitória só, em coisa de 9 ou 10 jogos, agora não lembro exatamente. Sim. Mas na Champions League realmente tem dado certo, né? Ganhou do Atlético de Madrid nas quartas de final da temporada passada, conseguiu, e agora consegue aí num grupo com PSG e Manchester United fazer chegar na classificação, e chegar na classificação com o mesmo número de pontos do PSG, né? Então é algo realmente a se louvar. E assim, eu não acho exagero dizer, analisando o desempenho, né, essa coletividade do Leipzig, que o Vinícius colocou muito bem, a dificuldade do grupo, todo o contexto, eu acho que, mesmo sendo segundo lugar no seu grupo, o Leipzig foi o melhor alemão nessa fase de grupos da Champions League.
porque o Dortmund a gente ainda vai falar, mas não apresentou a mesma qualidade. Cara, e mesmo o Bayern de Munique patinou demais também, ainda vamos falar, com o Salzburg, tinha um grupo muito mais fácil. Então, acho que diante de todo o contexto, para mim, não é exagero dizer que o Leipzig foi o melhor alemão, e acho sim que pode bater de frente com o gigante do pote 1 a ser definido aí no sorteio de segunda-feira. É um bom ponto mesmo. Sim. O Leipzig, Sobre o Leipzig, realmente teve de fato a melhor campanha entre os alemães. Fala. Eu até tenho uma teoria tipo de que talvez, eu estou falando só do time do Nagelsmann, talvez seja um processo assim, de maturação mesmo, sabe? Porque realmente na temporada passada a gente viu muito o Leipzig vencendo os times menores, mas chegava nos jogos grandes, inclusive fazia atuações bem ruins. Como foi, tipo, até na temporada passada empatou os 2 jogos contra o Bayern, mas eu lembro que o jogo em Leipzig foi bem ruim, né, o primeiro tempo do Leipzig, mas o time ele está vindo num processo de maturação que é o seguinte: o time não fazia boas atuações na Allianz Arena, aí ele vem recentemente de um 3-3, sabe, de uma partida em que pela primeira vez o time conseguiu marcar gols lá, pela Bundesliga, e aí conseguiu marcar 3, sabe, e aí tipo, isso é aos poucos, é um time muito novo como instituição, né, e também novo o time em si, né, os jogadores que estão ali, a média de idade não é muito alta. Sim, exato, o treinador também. Então eu acho que a gente está diante de um treinador, que é o Nagelsmann, que ele certamente no futuro vai ser um cara de um nível do Klopp, sabe? De estar entre os tops da profissão. Eu acho que ele é um cara que dá para notar que ele é um cara preparado realmente para coisas grandes, e ele quebrando essas barreiras do Leipzig é bem importante, sabe? Ele conseguiu chegar numa semifinal de Champions sem o Timo Werner, né? Conseguiu eliminar no meio do caminho ali o Atlético de Madrid, que é um time que está direto disputando essas fases agudas, e que é uma defesa muito sólida, né? E agora, de novo, enfrentou o PSG, o atual vice, que é um time que, tem jogado muito mal na temporada, mas enfim, tem grandes individualidades, né? Tem o Neymar, tem o Mbappé, tem o Di Maria, enfim, tem grandes times. Eu acho que assim, o Manchester United hoje em dia ele vive muito do nome, mas ainda assim foi num grupo onde o Leipzig conseguiu passar. E assim, eu acho que o final do jogo contra o United ele mostrou um grande problema do time, né? Que é o problema defensivo, né, de não conseguir às vezes encerrar jogos que poderiam ser mais fáceis, né? Porque eu acho que foi o Mukiele, né? Quase acaba marcando um gol contra no finalzinho ali. Sim. E aí seria um problema, né? O time acabaria sendo eliminado. Mas eu acho que ao mesmo tempo é um time que, por essa filosofia do Nagelsmann, ele é um time que assim, ele vai cair atirando, sabe? Muito provavelmente, sabe? Dos times que ele for enfrentar nas oitavas, pode ser até o Real Madrid, inclusive, né? Eu acho que a maior probabilidade. Eu acho que é um time que certamente vai cair atirando, se acabar caindo, ou se não conseguir a classificação. Então, é um time que está vindo nesse processo de maturação que eu acho bem importante. Bem importante também a recuperação do Forsberg, né? Na temporada passada ele acabou sendo utilizado bem pouco, e nessa a gente tem visto ele jogando muito bem, como um falso 9, sendo um cara que se complementa muito bem, tanto com essas projeções aí do Angelinho, ou com essa ameaça, né, ao espaço do Justin Kluivert. Sim, ele e Dani Olmo também se entendendo muito bem ali no ataque do Leipzig. Tem sido realmente uma temporada de recuperação para o sueco de Julian Nagelsmann. Nagelsmann que chamou seus jogadores de máquinas e com justiça, não é? Conseguiu uma vitória contra o PSG em Leipzig, também em Leipzig venceu o Manchester United e fez o PSG também passar sufoco com Neymar e Mbappé lá no Parque dos Príncipes. E como o Vinícius falou, Leipzig contra Real Madrid é o duelo mais provável de todo o sorteio das oitavas de final da Champions League, segundo o Mr. Chip. Aproximadamente 31% de chances de dar esse confronto, que seria fantástico, né? O time de maior camisa, de maior tradição, de maior número de títulos na história da Champions League, enfrentando um clube que está começando agora, um clube jovem, como o Vinícius falou.
a gente está nesse episódio do Chucrute FC fazendo na sequência dos times que passaram mais drama até aqueles que menos sofreram nessa fase de grupos. E vamos agora falar do Borussia Dortmund, que apesar de ter conseguido a sua classificação de forma antecipada para as oitavas de final, ficou com o primeiro lugar do grupo ameaçado nessa última rodada, nessa sexta rodada da fase de grupos, mesmo com um número alto de gols marcados e de chances criadas. Nesse jogo específico contra o Zenit, só veio no segundo tempo a virada, o placar que garantiu a liderança do grupo para o Borussia Dortmund. A Lazio até sofreu um empate no final, então o Borussia Dortmund nem precisaria se classificar. Mas, Vitor, levou alguns sustos a equipe do Lucien Favre, que acho que como na Bundesliga, nessa Champions League, também vem mostrando longos períodos sem conseguir ameaçar o goleiro adversário. Acho que o ataque, que é onde a gente tinha uma grande esperança, onde a gente tinha uma grande expectativa em relação ao Borussia Dortmund, é um ponto que vem me frustrando um pouco até aqui. Até pela ausência do Haaland, né? Falando disso no cast de Bundesliga e contra o Zenit também, isso ficou evidente, né? O Haaland fazendo muita falta. O próprio Rafael Guerreiro também, né? Ainda está machucado. Eram os dois melhores jogadores do Dortmund na temporada, você perde os dois. É óbvio que o time vai sentir, fora que não é exatamente diferente do Leipzig, né? Que a gente acabou de falar, não é exatamente o time melhor treinado do mundo. É um time que carece de alternativas, digamos assim. Não alternativas de jogadores, mas alternativas de táticas mesmo, e muitas vezes tem a sua defesa vulnerável. Então, contra o Zenit, isso foi evidente. Outro problema também que, mais uma vez, aconteceu contra o Zenit. Um time que só consegue fazer gol no segundo tempo, né? Acontece na Bundesliga, acontece na Champions League também. Acho que só contra o Bruges que isso foi exceção. Assim, eu não gosto de usar a frase era obrigação classificar porque o grupo era fraco. Eu não acho isso. Acho que tudo bem se o Dortmund foi lá e venceu os times fracos e conseguiu a vaga, tem méritos nisso. Mas não dá para ignorar que o grupo era fraco, né? Que mesmo a Lazio, que era o time que mais fez frente, tá mal lá no campeonato italiano. Então assim, não é... Se a gente acabou de falar que o Leipzig foi talvez o melhor time alemão nessa primeira fase de grupo de Champions League, eu diria que o Dortmund foi o pior, né? Porque justamente contra a Lazio não conseguiu vencer a Lazio, fez dois jogos, fez um jogo péssimo, o primeiro na estreia, o outro foi de mediano para ruim, né? Que terminou com empate 1-1, fez dois jogos bons contra o Bruges, fez agora um jogo mediano contra o Zenit, o outro também, no máximo ok. Então, assim, e não por coincidência, acho que é o time que, né, o Dortmund está no pote 1, então acho que é o time que todo mundo do pote 2 está querendo enfrentar, né? Porque a gente teve uma Champions League que os primeiros colocados, na grande maioria, são realmente times fortes, e quase todos eles, ou todos eles mais fortes do que o Borussia Dortmund. Então, acho que o fato de muitos times não, né? Os times do pote 2 optarem pelo Dortmund revela muito o momento que o Dortmund está vivendo e o que o time ainda tem que melhorar e vai ter dificuldade, possivelmente vai ter dificuldade nessas oitavas de final, claro, a depender do adversário. E uma coisa curiosa é que eu vi muitos torcedores do Barcelona no Twitter, pelo fato do Barcelona ter ficado em segundo, colocando, nossa, a gente agora tem a chance de pegar Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Chelsea, Borussia Dortmund nas oitavas de final, e eu pensei assim, olha, Borussia Dortmund pode ser um bom negócio para o Barcelona, porque cairia muito bem para o Barcelona diante dessas opções. Não seria de todo ruim para o Dortmund pegar o Barcelona, sim, não. Apesar de ter muito time... Até porque o Barcelona tá sem zaga, basicamente, né? O Piqué saiu, o Lenglet também estava lesionado, então tem que aproveitar, né? Até porque eu acho que esses jogos aí vão ser já em fevereiro, né? E o Piqué só vai voltar lá em abril. Isso aí. Então...
Assim, tá É elas por verdade. elas, né? Assim, vai ser um confronto assim, muito de nível nivelado por baixo, né? Eu acho que gera mais medo no adversário do que confiança no próprio torcedor, né? O É. torcedor do Barcelona com medo das estrelas jovens do Dortmund, o torcedor do Dortmund com muito medo também das estrelas já consagradas do Barcelona, mas os próprios torcedores sem confiança no seu time. Mas, Vinícius, o Borussia Dortmund é até um time que tem um número alto de gols nessa fase de grupos da Champions League, tem até um número alto de chances criadas como um todo, mas você também tem essa impressão de que é um time que ainda passa longos períodos sem ameaçar o goleiro adversário, passa longos períodos sem finalizar bem, sem criar uma grande chance, principalmente considerando os nomes que a gente tem nesse elenco? Sim, eu concordo. E os gols que saem, muitas vezes, são porque os caras da frente também são muito bons, né? No caso do Haaland. O Haaland é um cara que marca gols com uma facilidade, então. E os outros também que estão próximos, tipo o Brent e o Marco Reus, quando joga, são jogadores individualmente muito bons, e aí o time acaba marcando muitas vezes por inércia. Né? O time está tão próximo ali da área que a bola vai acabar entrando. Mas o Borussia Dortmund, ele parece que ele está deixando passar, com o Favre, está deixando passar uma janela muito importante do time. É um time que custou muito caro, é um time que tem muito talento individual, mas que ele sempre trouxe essa sensação de que dá para ser mais, né? Dá para dar mais. Esse time tem potencial para bem mais. E o Favre tá aí se sustentando e tal. Ele também, a gente falou lá do Real Madrid, né? Ele também, bem ou mal, nos momentos em que ele esteve em xeque, acabou ganhando e aí acabou se sustentando no time. E eu acho que assim, mas é um time que, sabe, entrega um Marco Rose para esse time. Eu acho que a gente ia ver um Dortmund, sabe, fazendo coisas grandes na temporada. Eu acho que é um time que acaba sendo limitado, sim, pelo seu treinador. E como eu falei, é uma pena porque pode ser que é uma janela muito boa que o time está deixando passar. Porque eu acho que o Favre não está à altura do que esse time está preparado. É a temporada completa. Quando... Diga, Vitor. Não, ia só dizer, eu não tenho como deixar de falar isso, cara. Quando Axel Witsel faz um gol contra o Zenit São Petersburgo, você vê realmente que a lei do ex é mais válida do que as leis de Newton, né, cara? Não, e fora que é o seguinte, os jogos do Dortmund, que eu acabei esquecendo isso, eles são muito parecidos, sabe? Às vezes são jogos fáceis, que meio que, né, o primeiro tempo sempre é muito difícil, né, para o time criar oportunidades, o adversário ficar mais postado ali, a bola ronda e tal, e aí o time acaba levando esse drama para o segundo tempo, e aí geralmente quando ele marca o primeiro gol, facilita. Já era um problema da temporada passada isso, né? O time tinha muita dificuldade de marcar o primeiro gol. Geralmente quando marcava o primeiro gol, acabava facilitando a vida, né? Mas mesmo assim, é um time que acaba sempre oferecendo muitos os mesmos cenários para os jogos, que é de um adversário, né, estar mais bem postado e tal, causando dificuldades, o Dortmund não acaba marcando gol, daí acaba causando aquela ansiedade, o gol não sai, e aí, enfim, o jogo fica dramático, como foi esse segundo tempo aí contra o Zenit, sabe? Então, assim, é uma pena, eu acho que é uma pena, porque é um time muito talentoso, mas que acaba sendo limitado pelo seu treinador. De fato, o Borussia Dortmund é um time que funciona muito melhor em transição, usando a velocidade dos seus jogadores, do que quando tem que enfrentar um time recuado. A diferença é realmente muito grande. É até natural, muitos times na Europa têm mais facilidade de jogar em transição, em contra-ataque, do que contra um adversário recuado, mas no caso do Borussia Dortmund especificamente, acho que essa diferença é muito, muito notável. E voltando para as probabilidades das oitavas de final, a maior probabilidade de confronto para o Borussia Dortmund é o Atlético de Madrid, ali 22% de chance, segundo o Mr. Chip, mas olha, o Barcelona está logo atrás. O Barcelona está em segundo nessa probabilidade, 21,8%, o Sevilha também um pouquinho atrás. No caso do Borussia Dortmund, o cenário é bem nebuloso ainda. No caso de Leipzig, o Real Madrid está bem evidente ali como um adversário provável. No caso do Gladbach, a Juventus também está bem evidente como um adversário provável. Não é o caso
do Borussia Dortmund, e também não é o caso do Bayern de Munique. O Bayern de Munique, o adversário mais provável para essas oitavas de final é o Barcelona, ali 22% de chance, mas Sevilha, Lazio e o Atalanta também aparecem com uma porcentagem bem parecida. E a gente, encerrando as análises dos times que participam da Champions League, entre os times da Bundesliga que jogam a Champions League, vamos falar da equipe que é a atual campeã da competição, que mantém já uma sequência impressionante de jogos sem perder dentro da Champions League e que teve uma sequência de 15 vitórias consecutivas encerrada graças ao empate contra o Atlético de Madrid nessa fase de grupos. Uma sequência de 15 jogos que é recorde na história da Champions League, quebrando um recorde do próprio Bayern de Munique, lá da temporada 12-13, temporada da Tríplice Coroa, e recorde que também era do Real Madrid da temporada 13-14. Agora o novo recorde é de 15 vitórias consecutivas do Bayern de Munique. Mas, Vinícius, um Bayern de Munique que, assim como na Bundesliga, vem dando muitos sustos para a sua defesa. Neuer vem sendo forçado a trabalhar muito mais do que a gente esperava. Não por acaso, não à toa, ele é um dos grandes jogadores do Bayern de Munique nessa temporada. Isso a gente viu muito bem em duelos contra o Red Bull Salzburg em especial. Sim, e o Bayern de Munique na temporada passada mesmo, né, na temporada do título, ele já tinha muito esses problemas das transições, do Neuer ficar muito exposto, mas isso às vezes não ficava muito evidente, e o time também não sofria gols por causa desse problema, né? Sorte ou não, ocasião ou não, o time acabava não sofrendo gol e aí não ficava muito clara realmente esse problema, né? Que o RB Leipzig deixou bem claro, né? No jogo que eles se enfrentaram agora no Allianz Arena. Que... Não, mas eu falo na Bundesliga também. Sim. O Leipzig, ele foi para a Allianz Arena justamente para castigar os problemas que o Bayern tem nas transições defensivas e nas costas dos laterais, né? Tanto que o Kluivert e o Nkunku, naquele jogo, eles ficavam ali meio que posicionados entre os dois laterais e os zagueiros, né, do Bayern de Munique, justamente para pegar o Neuer exposto, né, em campo aberto. E o Salzburg, até por ter um estilo muito semelhante, ele causou problemas semelhantes ao Bayern de Munique, né, que é nas questões das transições. Mas o Bayern de Munique, assim como muitos campeões, né, o campeão vigente, geralmente ele vai... A primeira parte da temporada ele funciona no automático. Se a gente for pegar os últimos campeões, tirando a Inter e o Chelsea lá atrás, geralmente o atual campeão ele meio que vai no automático, muito pela confiança de ser o atual campeão, né? Mas é uma marca impressionante, né, de vitórias que o time teve. Eu realmente não lembro. Eu lembro de cabeça que a última derrota do Bayern de Munique foi contra o Liverpool, naquela eliminação, justamente na campanha que o Liverpool foi campeão. E é uma marca impressionante. Eu acho que não deixa de ser incrível. O time só não conseguiu vencer o Atlético de Madrid, jogando até com um time bem misto, né? Bem reserva, na verdade. E ainda assim conseguiu o empate num jogo que era meio que também um match point para o Atlético de Madrid, era um jogo muito importante no Wanda. Então o Bayern de Munique conseguiu esse bom resultado, não conseguiu vencer todos os jogos novamente, mas também, né, enfim, não dá para ganhar todas, mas como eu falei, é um time que vai muito no automático. Vamos ver como é que vai funcionar nas oitavas agora, mas eu acho que o Hansi Flick tem que ficar de olho nessas transições defensivas. O time fica muito aberto e uma hora talvez o Neuer não consiga sustentar, né? Até porque o Alaba às vezes tem jogado como lateral, e quando joga como lateral ele não consegue cortar. O grande problema é justamente da transição defensiva, que é cortar por dentro ali os passes que entram, né? As transições, porque como zagueiro muitas vezes ele conseguia corrigir, né? Então acho que é algo que o Bayern tem que ficar de olho. Mas a campanha em si, em termos estatísticos, ela é muito boa. Sim, é impressionante mesmo essa sequência invicta do Bayern de Munique, que vem desde aquela eliminação contra o Liverpool, como o Vinícius falou.
sequência de 15 vitórias consecutivas, que acabou sendo quebrada. E quem ouve o Chucrute FC até pensa, o Bayern de Munique só sofreu 5 gols nessa fase de grupos, em termos de gols sofridos, tem a sexta melhor marca da Champions League até aqui. Só que se a gente olhar naquela estatística de gols esperados, o Bayern de Munique está ali no meio da tabela, tem o 17º número entre todos os 32 times que jogaram essa fase de grupos da Champions League. Não é um número digno de atual campeão, não é, Vitor? E se por um lado a gente pensa nessa defesa que está vulnerável, que está forçando o Neuer a trabalhar demais e ser talvez o melhor jogador do Bayern de Munique na temporada, por outro lado a gente pode relevar também dizendo que o Hansi Flick pode aproveitar as 2 últimas rodadas dessa fase de grupos para rodar totalmente o elenco, colocar em campo jogadores que tinham pouquíssima experiência no time de cima, porque a fase de grupos, apesar dessas dificuldades, o Bayern de Munique acabou trazendo os resultados. Acho que esse é o retrato do Bayern de Munique na temporada. Dificuldades defensivas, mas ainda assim conseguindo tirar os resultados de campo. Acho que um dos méritos do Bayern de Munique, o Vinícius falou muito bem dos defeitos, então focar nos méritos, é justamente fazer o gol nos momentos certos, né? Muitas vezes quando o Bayern de Munique está ali sofrendo, o Neuer fazendo milagres para o time não tomar um gol que de repente vai dar um empate no jogo ou vai mesmo colocar o Bayern em desvantagem. O Bayern de Munique consegue ir lá, faz um gol e dá aquela esfriada no adversário, né? Aconteceu isso 2 vezes contra o Salzburg, e mesmo contra e agora também contra o Lokomotiv. Então, assim, é um time que tem uma força mental muito grande, né? A impressão que eu tenho do Bayern de Munique. Acho que, inclusive, o fato de ter conseguido um empate contra o Leipzig, acho que vem um pouco disso também no último domingo, e isso definitivamente aconteceu na Champions. Então, esse mérito tem que ser dado, e é algo que já vem desde a temporada passada, e que fez com que o Bayern de Munique tivesse essa primeira fase muito tranquila, né? Claro, acabou dando sorte também, não só por 2 adversários fracos no grupo, né? O Lokomotiv. O Salzburg não é um adversário fraco, vamos ser honestos, mas o Lokomotiv e o Salzburg não é muito fraco, mas está muito abaixo do Bayern de Munique. Só que acabou que esses outros 3 do grupo, né, eles acabaram se matando. O Salzburg conseguiu tirar muito ponto do Atlético de Madrid e por aí vai. Então, isso fez com que o Bayern já garantisse a primeira colocação no grupo depois da 4ª rodada, o que justamente permitiu ao Flick rodar o elenco nesse calendário insano, né? Isso é outro fator que com certeza faz diferença até no problema da transição defensiva do Bayern de Munique, né? A questão física, porque não dá para botar intensidade na pressão lá no ataque e mesmo correr para trás também acaba, né? Isso acaba sendo refletido na questão física. Então o Bayern de Munique realmente não fez excelente jogo. Fez um excelente jogo, aquele 4-0 contra o Atlético de Madrid, mas tirando esse, foram jogos, como acho que o Vinícius falou muito bem, no automático, né? Mas tá aí na primeira posição. E aí é engraçado, né? A gente apontou vários problemas aqui do Bayern nessa temporada, mas mesmo assim, ainda para mim, é o time na Europa que inspira mais confiança e que entra como favorito, talvez pelo momento das outras equipes, né? Você não vê um time que realmente está colocando aquela confiança toda para ganhar essa Bundesliga. Então, digamos, nesse deserto de qualidades, o Bayern de Munique ainda se sobressai, mesmo num nível um pouco abaixo em relação à temporada anterior, né? Porque vamos parar aqui para pensar qual é realmente o time que está despontando. Na Inglaterra, o Liverpool tem o melhor time, está ali nas primeiras posições da tabela, mas não está passando por cima de todo mundo, né? A fase de Barcelona e Real Madrid nem se fala. City não está bem na Premier League. City não está bem na Premier League. O PSG está tropeçando na França, né? A Juventus na Itália também anda tropeçando, né? Quem tá ganhando tudo na Itália é o Milan, que não está na Champions League. Então, assim, talvez o time que o Vinícius pode falar melhor, mas talvez o time que melhor esteja jogando seja justamente o Atlético de Madrid, que o Bayern não teve grandes dificuldades. Então, o Bayern ainda é o favorito, na minha opinião, para ganhar essa Champions League, se a gente analisar o que está sendo jogado agora, né? Porque lá em fevereiro e no resto da temporada, não necessariamente isso vai se manter.
Eu acho até que isso, assim, essa sensação nessa altura da temporada, eu acho que ela é idêntica ao que a gente tinha do Liverpool, por exemplo, no ano passado. Eu acho que, como eu falei, eu acho que a primeira parte de temporada geralmente favorece muito o atual campeão. E aí a temporada ela muda muito lá para fevereiro, né? Geralmente a gente começa a ver aqueles times com cara de campeão, porque se a gente olhar para esse time do Hansi Flick, quando era fevereiro, a gente falava assim, pô, o Bayern de Munique é o melhor time jogando na Europa. Isso em fevereiro, mas em dezembro ou novembro a gente não falava isso, a gente falava, o Liverpool não perdeu ainda na Premier League. Então as coisas meio que mudam muito. Eu acho que isso parte porque a gente não chegou na metade ainda, né? Exatamente na temporada. Mas eu concordo. Se a gente for criar assim o que os americanos têm lá de power ranking, né? Eu acho que o Bayern de Munique está em primeiro, assim, é o melhor time, sabe? Aí depois eu creio também que vem realmente o Atlético de Madrid, que melhorou muito justamente depois daquela goleada, né? Mas jogando com os titulares, jogando em casa, inclusive, contra o time reserva do Bayern de Munique, não conseguiu vencer. É claro que foi melhor, foi muito melhor mesmo, mas não conseguiu vencer, sabe? Não conseguiu fazer mais gols, né, de tudo que o time conseguiu produzir. E realmente uma temporada muito estranha, e o que também deve pesar, às vezes, no final de temporada, para o Bayern de Munique, seja a fadiga, né? Também às vezes acaba pesando muito contra o bicampeão, porque é raro ver, né, bicampeões. A não ser só o Real Madrid, que inclusive conseguiu ser, nos últimos 20 e poucos anos. Eu acho que depois o último foi o Milan lá atrás, né? O Milan lá do Sacchi, né? Muito lá atrás. E então é muito difícil, mas e é curioso porque assim, se o Bayern não ganhar esse ano, é muito louco, porque assim, eu acho que esse elenco do Bayern, na comparação, ele é até melhor do que o do ano passado, né? Ele tem muito mais peças vindo do banco e tal. Mas às vezes o futebol não é a lógica, né? Mas algumas coisas também que a gente pode falar a respeito do Bayern, as dificuldades, é que o time ainda segue ganhando sem o Kimmich, né? Que para mim é o melhor jogador do time, é o jogador mais importante, é o jogador, né? O jogador mais determinante do sistema. Essa lesão dele atrapalha um pouco, mas ainda assim o time segue vencendo. Vamos ver como é que vai ser lá para fevereiro, se as coisas não vão mudar muito. Mas fatalmente sim, se a gente olha para hoje, o Bayern de Munique ele é o favorito com alguma vantagem, inclusive, eu diria. Até o Lewandowski tem sido poupado em alguns jogos recentemente, inclusive no jogo dessa sexta rodada. Então, acho que existe sim uma expectativa em relação ao Bayern de Munique retomar, pelo menos da minha parte, existe essa expectativa sobre o Bayern de Munique retomar aquele ritmo de marcação a 200 km por hora, sufocando o adversário, como a gente viu bem na reta final da última Champions League. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que os campos nos dizem nos próximos meses. Até porque vem sendo praxe, né? Muita coisa mudar do sorteio das oitavas de final, que acontece em dezembro, até fevereiro, quando de fato as oitavas de final são disputadas. É muito normal o sorteio de dezembro dizer uma coisa e quando você vai ver em fevereiro o cenário é totalmente diferente. Sim. Verdade. Vamos ver o que o sorteio vai dizer para as equipes alemãs e o que os próximos meses, as próximas semanas vão revelar sobre o favoritismo para essas oitavas de final, Vinícius. É verdade, eu acho que a gente pode até pegar o exemplo do Leipzig, né? Na temporada passada, quando foi pegar lá o Tottenham completo era mas o que o Leipzig mesmo foi enfrentar era outro, era um time muito cheio de lesão, o Chelsea também, né? O Chelsea, inclusive, quando foi sorteado, né, para enfrentar o Bayern de Munique, ele era um time que estava jogando muita bola na época do sorteio. Mas chegou na data do confronto, estava jogando mal, e além de estar jogando mal, estava com muitas lesões, né? Mas mesmo assim as coisas mudam muito. Eu acho que a temporada ela geralmente tende a dar um giro lá para fevereiro. Até porque assim, se a gente for pegar o outubro da temporada passada do próprio Bayern de Munique, a gente não imaginava que o time fosse terminar como campeão, sabe? Calma lá, o Kovac ainda, né? Pois é. De chegar, tipo, não Sim, dá as coisas nem pra comparar. Isso, as coisas mudam muito. E até porque, assim, ninguém imaginava que o Hansi Flick, ele demorou, ele só foi ser o treinador do Bayern de Munique, eu acho, quando parou o campeonato, né? Ele foi para a pandemia. Foi um pouco antes. Foi antes? Um pouquinho antes, né? Mas, assim,
Ele demorou. Em dezembro ele ainda sofreu derrotas para Gladbach e para Leverkusen, derrotas, se não em sequência, muito próximas uma da outra. Sim, verdade. Mas mesmo assim, eu acho que esse time tem um mérito, o time do Bayern, porque assim, as competições foram parando muito pro Bayern, né? Por exemplo, teve aquela primeira, quando o time voou e deu aquela surra no Chelsea, o campeonato parou, né? As competições pararam. Aí voltou a Bundesliga. Aí falava assim, será que o Bayern vai voltar com o mesmo nível? Voltou com o mesmo nível. E aí a Bundesliga parou antes dos outros campeonatos. Ou seja, outra parada. E aí o time teve que novamente voltar e confirmar. Então, assim, o título do Bayern, ele foi muito de confirmação mesmo, sabe? Porque foram muitas paradas, que isso muitas vezes afeta, né, os times que estão em boa fase, que estão num bom ritmo. E, enfim, né, para essa temporada, eu acho, como eu falei, eu acho que o Bayern de Munique ele é o melhor time, com alguma vantagem em relação ao segundo, mas as coisas mudam muito, sabe? Então vamos ver como é que vai se desenrolar, mas, enfim, vamos esperar também o retorno do Kimmich, que é o jogador mais importante desse time. Pois é, muita expectativa para esse sorteio das oitavas de final e também para o que vai acontecer até fevereiro. Bom, não tivemos sucessos da Bundesliga só na Champions League, tivemos sucessos também na Liga Europa. Hoffenheim e Leverkusen eram os representantes alemães na fase de grupos, e os dois, podemos dizer até que passearam nessa fase de grupos. O Hoffenheim passou invicto, 5 vitórias e um empate, antes mesmo da sexta rodada já estava tranquilo com o primeiro lugar. O Leverkusen ainda perdeu um jogo lá no início, na primeira rodada, mas perdeu com um jogador a menos desde ali os minutos iniciais da partida contra o Slavia Praga. Chegou nessa sexta rodada para enfrentar novamente o Slavia Praga, para definir o primeiro lugar do grupo, e aí venceu com tranquilidade. Leverkusen venceu nesta quinta-feira por 4-0 o Slavia Praga. Hoffenheim venceu o Ghent por 4-1. As duas equipes avançando na primeira posição dos seus grupos, Vitor. Algo que na Liga Europa também talvez seja até mais importante do que na Champions League, porque a diferença no peso da camisa entre o pote 1 e o pote 2 é realmente bem grande. No pote 1 você tem Milan, Napoli, você tem Arsenal, Manchester United. Enfim, você tem camisas muito pesadas no pote 1, então ficar em primeiro no grupo é um ótimo negócio, pelo menos para essa primeira fase de mata-mata, que é dos 16avos de final. E acho até que por conta disso a tendência é que, no mínimo, o Bayer Leverkusen, né, que é um time que tem mais tradição no cenário europeu, passe, né? E eu acredito até que, dependendo do adversário, o Hoffenheim também vai entrar com favoritismo. Cara, assim, foi uma Liga Europa muito tranquila para ambos. O Leverkusen até em alguns jogos entrou, não foi com time reserva, mas assim, com um time um pouco mais misto. Né? Nesse jogo, por exemplo, entrou o Bailey, aí o Diaby só foi entrar no segundo tempo, se não me engano. O Singraven jogou como volante hoje. Então, assim... Sebastian Hoeneß também, aproveitando a boa campanha, rodou bastante o elenco. Rodou bastante. Uma coisa do Hoffenheim é que estava até se cobrando isso de maneira não muito pesada, assim, de uma maneira relativamente leve na imprensa alemã, de que o Hoffenheim não estava conseguindo replicar na Bundesliga o que estava fazendo na Liga Europa, porque foi uma Liga Europa muito tranquila e jogando bem, assim. O Hoffenheim na Liga Europa era um time atrativo, assim, ofensivo, e na Bundesliga não que deixasse de ser, mas que vem sofrendo muito mais, né? Ficou uma sequência de jogos muito grande sem vencer. Agora, na última rodada, saiu a vitória sobre o Augsburg, eu acho, se eu não estiver errado. Então era até algo que estava se cobrando, mas na Liga Europa realmente uma campanha irreparável de ambos, e vale dizer assim, muita gente pode pensar, o grupo de ambos era fácil, era mais do que obrigação, né? O Hoffenheim jogando com o Liberec, o Bayer Leverkusen com o Apoel Beersheva, assim, times que, que em teoria e na prática, né, não poderiam fazer frente. Só que, tudo bem, isso pode até ser verdade, só que o curioso é que se você for olhar o histórico dos times alemães recentes na Europa League, não é essa baba toda na fase de grupos, não, né? Para começar, a gente já citou o Wolfsburg, que caiu na fase de qualificação, né? E mesmo recentemente, a gente viu isso acontecer com Hertha Berlim,
com o Freiburg, que há 4, 5 anos chegou na Liga Europa e não conseguiu a vaga na fase de grupos. E mesmo na fase de grupos em si, né, o Gladbach foi eliminado na temporada passada. O Hoffenheim do Nagelsmann foi uma goleada, inclusive, do Wolfsberger. Tomando goleada do Wolfsberger, não é Wolfsburg, é Wolfsberger, pois é, da Áustria, exatamente. Né, o Hoffenheim do Nagelsmann foi eliminado em fase de grupos de Liga Europa. Né, assim, então não é que é obrigação que o grupo é fraco. Se você for olhar o histórico, não. Né, os times alemães muitas vezes se complicam para se classificar, ou mesmo não se classificam na hora de jogar uma Liga Europa. Né? E dessa vez isso não aconteceu, os dois times passaram com o pé nas costas e entram bem aí nessa fase de 16 avos de final. O Eintracht Frankfurt do Adi Hütter há 2 temporadas é um raro caso de sucesso recente de time da Bundesliga na Liga Europa. E Vinícius, o Bayer Leverkusen meio que silenciosamente vai fazendo uma grande temporada 2020-2021. Ainda invicto na Bundesliga, somente 1 ponto atrás do Bayern de Munique e passando tranquilamente por essa fase de grupos da Liga Europa. Peter Bosz, que chegou no Bayer Leverkusen, tinha Kai Havertz e Julian Brandt como as 2 grandes estrelas da sua equipe, os 2 pensadores, os 2 homens criativos da equipe. Esses 2 caras saiu também o Kevin Volland na última janela de transferências, e o time continua rendendo muito bem. Agora acho que muito graças aos seus 2 pontas, aos seus velocistas Diaby e Bailey. Os 2 estão conseguindo carregar bem a produção ofensiva do Bayer Leverkusen. É uma temporada muito boa, considerando que é um time que está tendo perdas seguidas, né, nas janelas principais, né, da Europa. E eu acho que isso é um mérito do Peter Bosz, ainda mais porque o Kai Havertz, ele era muito o espelho do time, né? Por exemplo, se o Kai Havertz estava jogando bem na temporada passada, o Leverkusen também iria jogar bem. Inclusive, a primeira parte de temporada do Havertz na temporada passada foi ruim, e o Leverkusen ele fez uma temporada meio estranha, e justamente no segundo turno, né, no ano 2020, que foi quando o Havertz voltou melhor também, o Leverkusen também voltou muito melhor. Então aí se imaginava, bom, sem o Havertz o time vai jogar mal. E a verdade é que a resposta tem sido muito boa. O Wirtz também tem tido bons números, né, na Bundesliga. Então o time está tendo essa capacidade de se renovar, né, com jogadores muito jovens que o time também tem. E é uma campanha boa, assim. Eu acho que os alemães na Europa League eles têm uma boa projeção, eu imagino, para o futuro. Tanto o Hoffenheim quanto o Leverkusen. Eu vejo poucos times também assim despontando na Europa League, talvez o Tottenham, né, ou talvez o Leicester ali, esses 2 ingleses, mas no mais eu acho que não passa disso. Então tá tudo muito tranquilo assim para quem sabe ver um alemão indo longe, sabe? Eu acho que pode ser um ano, inclusive, de a gente ver novamente alemães indo longe, como foi na temporada passada. Eu acho que até uma coisa que eu acho que ajuda muito é o prosseguimento dos trabalhos de muitos desses treinadores, né? Tirando assim, acho que o Borussia Dortmund, eu tô falando num modo geral, eu acho que todos os times eles estão conseguindo dar um passo adiante nos seus projetos. Todos, sabe? Tirando o Borussia Dortmund. E eu acho que isso é bem importante, né? É claro que o Hoffenheim vem de uma mudança em comparação ao ano passado, mas é importante. Fez uma campanha muito boa de 16 pontos. E eu acho que, vamos ver, se o time tiver um pouco de sorte nos enfrentamentos no futuro, pode ser que a gente veja um Leverkusen indo longe também nessa temporada. Seria importante. Coitado do Lucien Favre, não passa um episódio do Chucrute sem apanhar um pouquinho. Agora, pensaram que o sucesso alemão na Europa acabou por aqui? Pensaram errado. Vitor Ravetti, nós também tivemos nesse meio de semana a UEFA Champions League feminina. E também com vitórias das equipes da Alemanha, Wolfsburg e Bayern de Munique. Exatamente, né? Você já deu a deixa. Vale lembrar que na UEFA Champions League feminina não é que nem a masculina, que tem uma fase de grupos, né? Ela já começa
da fase mata-mata, e aí estamos na fase 16avos de final, e tanto o Wolfsburg quanto o Bayern de Munique ganharam. O Wolfsburg ganhou de 5-0, jogando fora de casa do Spartak Subotica, um time da Polônia, ou seja, já está classificado, né? Acho que não tem muita dificuldade. O Bayern de Munique enfrentou um time mais tradicional, pegou o Ajax, também fora de casa, mas fez 3-1. Né? Não é o 5-0 do Wolfsburg, mas também já encaminhou a classificação. O Bayern de Munique, lembrando que é o líder da Bundesliga feminina nesse momento. Então aí, tanto as lobas do Wolfsburg quanto as bávaras fazendo um bom papel até aqui na UEFA Champions League feminina. Ou seja, é realmente um episódio raro, que se repetir um dia, a gente tem que dar graças a Deus, né? A Alemanha indo bem na Champions League feminina, isso até nessa fase relativamente normal. Agora realmente, né, 6-6, se for contar a fase de grupos, de tanto Europa League quanto Champions League, né? 6 times, 6 classificados, não é comum disso acontecer. Só o Wolfsburg que deixou a gente na mão lá no início da temporada, ainda antes da fase de grupos. Tem um outro ponto, eu elogiei os alemães na Europa League, pode ficar certo que todos vão ser eliminados nos 16avos, né? Porque, enfim, é só falar que acontece o contrário, mas enfim, eu acho que é importante falar que eu acho que não tem nenhum super time na Europa League, né? Por exemplo, o Sevilla não tá, né? O Sevilla sempre quando participa vence, então eu acho que é importante. Sevilla, que agora está na Champions League, muitos líderes de grupo estão querendo pegar o Sevilla, porque longe da Liga Europa o Sevilla coloca muito menos medo. Bom, fica a expectativa então para a gente ver os confrontos das oitavas de final da Champions League, dos 16avos da Liga Europa. E a gente encerra aqui essa edição do Chucrute FC. Agradeço a você, Vitor, agradeço a você, Vinícius, pela participação, pelos comentários. E agradeço, é claro, a todos que nos acompanharam até aqui. Final de semana já tem Bundesliga, nós voltaremos para trazer o melhor resumo do campeonato alemão para vocês. Um grande abraço a todos e até a próxima.